O Olavo de Carvalho tinha uma meta, que era reunir toda a bolha conservadora brasileira em um único ambiente. Então, ele começou a dar aulas em plataformas virtuais e assim criou sua grande comunidade. Inclusive, se eu não me engano, o Renato 38 era um dos alunos dele. Posso estar enganado, mas acredito que o Olavo de Carvalho teve grandes alunos aí na plataforma. Tanto o Renato 38 ou o Nando Moura. Eu posso estar enganado, mas pelo menos eu tenho a certeza que o Renato 38 era aluno dele. Então, o Olavo de Carvalho reuniu toda a bolha conservadora de direita do Brasil em um único ambiente e dava suas aulas por lá. Inclusive, a gente tem que levar em consideração que quando o Olavo de Carvalho começou a dar suas aulas, né, nesses ambientes virtuais, era uma época que a esquerda estava muito forte no Brasil. Tá? Você pode até pensar, tá, a esquerda está muito forte agora, mas lembre-se que nas eleições de 2016, a candidatura foi da Dilma contra o Aécio. Ou seja, eram dois partidos de esquerda brigando entre si. Então, o Brasil ele estava 100% de esquerda naquela época. E existiam épocas aí em que o PT, acredito que até hoje, mas voltando por aquele ano de 2016, o PT dominava todos os estados do Brasil, praticamente todos. O único que ainda o PT não tinha dominado era só São Paulo, que ainda era o PSDB que governava por aqui. Mas o PT tinha dominado tudo. Então o Brasil estava 100% de esquerda. Todos os estados do Brasil, um prefeito do local era alguém do PT. Então o PT tinha dominado tudo. E nessa época, o Olavo de Carvalho começou a surgir nesses ambientes aí, esses ambientes virtuais que ele dava suas aulas. Aí, assim, ele conseguiu criar uma pequena bolha de conservadores no ambiente dele, né? Levando em consideração que o país estava dominado pela esquerda, era só esquerda. Querendo ou não, o Bolsonaro ainda surgiu, embora eu não sou muito a favor dele, porque nós aqui da comunidade conhecemos muito bem quem são esses membros aí da MBL, da direita. Os caras são 100%, né? Eles são, assim, como a gente pode dizer, eles são muito pró-digníssima, criam muitas leis que favorecem digníssima, então não tem nem como a gente falar assim que eles são contra o progressismo, porque no final das contas tem muitas ideias progressistas que, quando o assunto é para defender as digníssimas, eles acabam acarretando. Então, vide aí o Bolsonaro de exemplo, que aprovou centenas de leis aí misândricas aí. Então, no final das contas, a gente aqui, o homem brasileiro, não pode nem contar direito com a própria direita do país. Mas, querendo ou não, o Bolsonaro ainda foi uma rivalidade contra a esquerda, né? Ele, ele serviu para vir e mostrar que o Brasil já não estava tão 100% de esquerda assim. Pois levando em consideração que na maioria das eleições era sempre PSDB e PT. Eram dois esquerdistas brigando entre si. Então, depois de muito tempo mesmo que surgiu alguma diferença. E querendo ou não, tá vindo o Nicolas aí, já tá surgindo um pouquinho da bolha de direita, assim, ou posso dizer um pouco contra o PT, começou a surgir. Né, porque o único partido que era contra o PT durante todo esse tempo era o PSDB. Quem era contra o PT era o PSDB, outro partido de esquerda, que era contra o PT. Ou seja, eram dois esquerdistas brigando entre si durante todo esse tempo. Aí, voltando com o Olavo de Carvalho, ele montou a sua bolha conservadora, alguns desses alunos começaram a ficar famosos até, né, e começaram a levar um pouco das ideias do Olavo de Carvalho para a internet. Tudo bem? Então, assim, quando o Olavo de Carvalho começou a dar suas aulas, criar suas plataformas e até ficar um pouco mais famoso, as ideias dele só ficavam entre aquela bolha dele, né, a bolha conservadora brasileira.
que eu, como publicitário, né, estudando o público-alvo, as aulas do Olavo de Carvalho não eram para qualquer um, né? Então tem coisas que não são para qualquer pessoa, tem coisas que não são para qualquer um mesmo. Então, as aulas do Olavo de Carvalho, se eu não me engano, eu posso estar enganado com algumas informações aqui, porque eu não fui muito a fundo a pesquisar. Mas acho que as aulas dele eram até caras, né? Se não me engano, tinha aulas dele lá que, nas plataformas dele que chegava a custar uns 4 mil. Então, assim, não era qualquer um que entrava, certo? Não é um brasileiro médio que ia entrar nas aulas do Olavo de Carvalho. Então, né, ele tinha um curso que é até considerado caro para o brasileiro médio, mas também estudando novamente o público-alvo. O Olavo de Carvalho, ele queria conversar com a bolha conservadora brasileira. Esses da bolha conservadora brasileira são os únicos que têm capacidade de pagar 4 mil no curso dele, no curso não, nas aulas dele, certo? Nas aulas de filosofia dele lá. No ambiente, para entrar no ambiente dele, né? Era um preço mais ou menos de 4 mil. Acredito que tinha vários preços, mas acho que a tabela era mais ou menos essa. Então, assim, com um valor de 4 mil, não era qualquer um que entrava. Então, o brasileiro médio não ia entrar, certo? Então, o cara que assiste o Big Brother, esse brasileiro médio que entende tudo errado, né, de QI de 60, que é o CLT médio, ele não ia estar na plataforma do Olavo de Carvalho. Então, isso fez com que a bolha do Olavo de Carvalho crescesse, certo? Então, o Olavo de Carvalho fez uma bolha, ou seja, até esses 4 mil que o Olavo de Carvalho cobrava, já era para tirar, esse valor já é para tirar o brasileiro médio da plataforma, tudo bem? Então, é assim, o dinheiro ele serve muito para isso, para você não colocar qualquer pessoa em qualquer ambiente. Então, não era qualquer um que acessava as aulas do Olavo de Carvalho. Certo? Então, esse preço já afastava o brasileiro médio. Então, o brasileiro médio, que é o nosso querido aqui, o norme, né? O cara que entende tudo errado, o blue pill, né? O brasileiro aí que a gente já sabe, né? Que sempre tá aí nos comentários falando asneira, ele não tinha acesso a essa plataforma, certo? Então os alunos do Olavo de Carvalho, a bolha do Olavo de Carvalho, toda esse grupo aí de conservadores e de muitas vezes são até de direita, outros são mais pro libertarianismo, né? O Renato 38, inclusive, eu acredito que ele está mais pro lado libertário do que pro lado de direita, até porque nós estamos percebendo que a direita não está do nosso lado, entendeu? A direita mesmo não está do nosso lado. Então, alguns aí estão até, inclusive, entrando para a bolha do libertarianismo agora, né? Porque eu acredito também que o libertarianismo é a melhor solução pro que a gente está vivendo agora, tá? Eu acho que sair da CLT é importante. Acho que quanto mais você sair do Estado e se afastar do brasileiro médio, é melhor para você. Então vamos pegar que essas aulas do Olavo de Carvalho tinha esse preço, afastava o brasileiro médio, e até que estava tudo bem, estava ótimo, né? Porque o Olavo de Carvalho, ele só conversava com quem tinha interesse nos assuntos dele. Então o brasileiro médio não acessava o conteúdo dele. Quem acessava o conteúdo do Olavo de Carvalho era quem realmente se interessava pelo conteúdo dele, pelos assuntos dele. Então não era qualquer um. Então, novamente falando, na área de publicidade, a gente tem muito esse negócio de público-alvo. Então, o McDonald's, ele não vai falar com o vegetariano. Ele já tem um jeito dele de conversar. O McDonald's nunca vai... Ele não tem o menor interesse ele não tem o menor interesse no vegetariano, com razão. E com razão, não faz sentido o McDonald's falar com o vegetariano. Então, da mesma forma, não fazia sentido pro Olavo de Carvalho conversar com o brasileiro médio, visto que o brasileiro médio está totalmente dominado pela esquerda, certo? Está totalmente dominado por esses assuntos progressistas. Então, para evitar problema, o Olavo de Carvalho só falava com o público dele. Os 4 mil do curso dele já impedia que o brasileiro médio, que o progressista, entrasse nas plataformas dele, entendeu? Então,
tava tudo bem. O Olavo de Carvalho estava lá dando suas aulas, estava tudo ok, estava tudo certo. Só que o problema começou quando o Olavo de Carvalho ele começou a aparecer no YouTube e tal, né? Até porque o YouTube era a entrada para as aulas dele. Então, assim, ele não estava muito no mainstream fortemente ainda, o Olavo de Carvalho. Mas aí o problema começou quando o Olavo de Carvalho chegou no Brasileiro Médio. Aí que a coisa destrinchou. Por quê? O brasileiro médio ele não está preparado para um assunto do nível de Olavo de Carvalho. Não está preparado. Entendeu? Se você falar para o brasileiro médio que o Brasil tem que ter bomba atômica, que foi isso que o Enéas falou, para o brasileiro médio não entra. Ele vai falar, para que ter bomba atômica? Pois é, os Estados Unidos é louco para atacar a China. Por que ele não ataca a China? Porque a China tem bomba atômica. Mas a vontade dos Estados Unidos é invadir a China. Mas não vai invadir, porque a China tem como se defender. Então, o brasileiro médio ele não consegue entender isso. Entendeu? E aí, os assuntos do Olavo de Carvalho chegaram em quem não tinha que chegar. Chegou no brasileiro médio. Então, o brasileiro começou... Algumas pessoas começaram a pegar cortes do Olavo de Carvalho, jogar nessas redes vizinhas aí de pessoas que têm QI baixo mesmo. Aí o Olavo de Carvalho começou a aparecer para quem não era para aparecer. Então, o brasileiro médio de QI de 60, CLT, que sai da escola sem saber nada, estava vendo o conteúdo do Olavo de Carvalho, só que aquilo, o brasileiro médio não entende. Aí quando você fala uma realidade pro brasileiro médio, ele não entende, ele fica com raiva de você. Então a gente tem de exemplo o Blue Pill. O Blue Pill ele não entende nada do que a gente fala aqui. Aí muitas vezes ele acaba ficando com raiva de você, que ele acha que o problema é você. Ele não tem cognição, não tem capacidade de entender o que a gente está falando aqui. A gente, quando produz conteúdo aqui, o Lion fala bastante disso, que a gente já começa a entender um pouco melhor o nosso público, né? Então a gente já entende com quem a gente está falando. Então, no caso, o conteúdo do Olavo de Carvalho, quando começou a chegar no brasileiro médio, também chegou nos progressistas, né? Então, eu me lembro que aquela página que existe até hoje, o Quebrando o Tabu, começou a pegar muitos cortes do Olavo de Carvalho e falar que ele é louco, né? O Olavo de Carvalho praticamente foi um Enéas novo, né? Um Enéas novo. O Enéas, todo mundo falava que ele era louco, mas assistindo os debates do Enéas hoje em dia, todo mundo vê que o cara era um gênio. Então a mesma coisa com o Olavo de Carvalho. Então essas páginas progressistas começaram a pegar o conteúdo do Olavo de Carvalho, compartilhar, fazer cortes, fazer shots, aí os progressistas, junto com o brasileiro médio, começou a chamar o Olavo de Carvalho e a turma dele, os alunos dele, toda a equipe dele de loucos, né? Que é sempre assim, né? Assim que é o brasileiro médio. Quando ele não entende uma coisa, a cabeça dele não processa as informações, ele fica com raiva. Porque é assim, pessoa que tem QI baixo é assim. Quando ele não entende uma coisa, ele fica com raiva. É igual matemática. Uma pessoa que não sabe fazer uma equação de segundo grau odeia matemática. Ela odeia, ele não entende de Bhaskara, não entende de delta, não entende como funciona a fórmula, então ele fica com raiva. Então assim é o brasileiro médio, assim é o Blue Pill, esse é o cara que critica o nosso conteúdo. Ele não entende o que a gente está falando aqui, não entendeu nada, aí ele fica com raiva. Então é isso que aconteceu quando o conteúdo do Olavo de Carvalho começou a furar um pouquinho a bolha. Por um lado pode ter sido bom? Pode, porque acabou pegando também um pouco daquele conservador um pouco mais antigo do Brasil, né? Como a gente pode dizer, um pouco o geração X, sabe? Pegou um pouquinho de alguns caras que não tinha sequer condição de pagar o curso as aulas do Olavo de Carvalho, ele começou a ver alguns shorts, né? Então, isso inclusive ajudou um pouco o Bolsonaro a ganhar, certo? Então, o conteúdo do Olavo de Carvalho, ele acabou ajudando um pouco a enfraquecer um pouquinho a esquerda, vamos dizer assim, né? Ficou muito óbvio. Então, inclusive, o Bolsonaro pode ter até ganhado por essa bolha, por compartilhamentos da bolha da direita, e muitos deles era conteúdo do Olavo de Carvalho, né? Então, ajudou um pouquinho sim, né? Ajudou um pouco a enfraquecer um pouco só
a falácia unilateral que só a esquerda tinha a falácia, só a esquerda tinha poder de fala, a mídia só adotava adotava tudo que a esquerda falava. Então, querendo ou não, o conteúdo do Olavo de Carvalho, quando furou um pouco a bolha, já trouxe um outro já trouxe um outro discurso. Então, tirou um pouco a falácia apenas da esquerda, certo? Então, assim, pode ser que sim, ajudou, certo? Tirou um pouco só do poder de fala da esquerda, mas o Olavo de Carvalho, quando chegou nas pessoas erradas, ele acabou virando piada, né? Principalmente por essas páginas como Quebrando o Tabu. Então, por mais que o conteúdo do Olavo de Carvalho tenha sido até um pouco relevante para o pessoal que já saiu da bolha dele, né? A esquerda ainda era mais forte, né? O brasileiro médio é muito mais fácil para ele entender os discursos esquerdistas do que conteúdos como o Olavo de Carvalho. Entendeu? Porque o que a esquerda fala? A esquerda fala, o rico é mau, o rico é egoísta, o pobre não consegue nada. Pois é, a esquerda só usa coisas que são fáceis de absorver. Né? Tanto que se você, por exemplo, você vai falar mal do Bolsa Família, você vai fazer críticas do Bolsa Família, o primeiro argumento que vão vir com você é falar, que você não sabe que a pessoa está precisando. Né? Sempre, inclusive, os partidos de direita, eles têm medo de falar do Bolsa Família, eles têm medo de criticar o Bolsa Família. Vocês podem ver, o Bolsonaro tem medo de criticar o Bolsa Família. Por quê? Porque você deu dinheiro de graça para os outros, você deixou o pessoal no conforto. Então, quando você vai falar que você vai tirar o Bolsa Família, você meio que vai ser o cara que está querendo deixar o pessoal na fome. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você está falando. Então, a direita, particularmente, tá com muito medinho de criticar pautas esquerdistas. E o Bolsa Família é um deles. Tem muito cara que é economista, empresário, que tem medo de falar do Bolsa Família, tem medo de criticar o Bolsa Família. Né? Porque aí vai falar, você... É aquilo lá, né? O Bolsa Família, eles falam que é a única coisa que o brasileiro tem. Pois é, mas o que ninguém fala é o seguinte, 40 milhões de pessoas no Bolsa Família. O governo tirou alguém de lá? O governo fez algum programa para incentivar o pessoal a procurar emprego, para sair daquela situação? Não fez. O governo, o PT praticamente deu o Bolsa Família e deixou o pessoal no Bolsa Família. E não tirou mais o pessoal de lá. Tem gente que eu conheço aí que está 5 anos vivendo de Bolsa Família. Agora eu falo para você, como é que uma pessoa vive 5 anos vivendo de Bolsa Família? Pois é, isso é um bom argumento para qualquer partido de direita tentar usar contra o PT. Fala, filho, você colocou o pessoal no Bolsa Família, mas você também não tirou. Você não deu alternativa, você não gerou emprego, você não incentivou a pessoa a sair daquela situação. Então a pessoa tá lá, Bolsa Família é uma mixaria, mas o brasileiro acha isso ótimo, tá lá recebendo dinheiro sem fazer nada. E tem muita gente que não procura emprego, que evita pegar emprego porque tem um assistencialismo. Então, às vezes o cara pega, tô aqui recebendo assistência do governo e vou lá trabalhar para receber o salário mínimo. Então, muitas vezes o cara coloca isso na balança e ele, melhor ficar aqui recebendo assistência do governo mesmo. Certo? Então, simplesmente o governo do PT tá deixando o pessoal na miséria. E o pessoal de direita não consegue rebater isso. Essa nossa direita não consegue rebater... não consegue rebater os esquerdistas, cara. Eles não conseguem ter bons argumentos contra a esquerda. E dá pra você destrechar a esquerda facilmente, cara. Só que o nosso partido de direita ainda é muito marianismo, ainda é muito boomer, entendeu? Então, é um pessoal que não tá conseguindo bater de frente com a esquerda. E a esquerda tem ótimas narrativas. A esquerda fala tudo que o pessoal quer ouvir. Quer falar, o pobre é lascado, o pobre é isso, o pobre é aquilo, o pobre tem direito a fazer faculdade. O pobre lá, o cara que sai do ensino médio sem saber ler e escrever, vai lá pra faculdade. É isso mesmo, é muito bom pra esquerda esse tipo de argumento, certo? Então, infelizmente, quando o Olavo de Carvalho acabou saindo da bolha, ele foi visto como louco, ele acabou virando, inclusive, piada. Os progressistas conseguiram fazer o Olavo de Carvalho virar piada. E por que toda essa loucura aconteceu?
porque ele foi inventar de sair da bolha dele. Compensava muito mais ele continuar na bolha dele. Mas tudo bem, o Olavo de Carvalho já era tiozinho, já, então ele já tinha passado o legado dele, ele já tinha abraçado a bolha dele quando ele dava as aulas dele. Aí quando ele, aí, porventura, ele achou interessante aparecer na mainstream, apareceu na mainstream, tudo bem que acabou, por um lado foi bom, mas por outro lado foi muito ruim. Eu acho que tem certos conteúdos que não devem ser levados para qualquer pessoa. Nós percebemos isso. Nós percebemos que qualquer conteúdo não pode ser, não dá para ser digerido por qualquer pessoa. Então é por isso que as aulas do Olavo de Carvalho eram caras. Porque não adianta. O cara é muito diferente um cara que vai pagar as aulas do Olavo de Carvalho apenas para fazer parte da bolha dele, apenas para consumir o conteúdo dele, as aulas dele, do que um brasileiro médio aí. Para o brasileiro médio faz mais sentido, ele vive de salário mínimo, mas faz mais sentido para ele ir para a Unisquina. Ele vai lá e paga metade do salário dele nessas faculdades aí. Por quê? Porque o brasileiro médio acredita que indo para a faculdade vai ter um bom emprego. Coisa que com o tempo todo mundo já percebeu, que essas Unisquina não serviu para nada, colocar o pobre na faculdade, o analfabeto na faculdade não serviu para nada, todo mundo já começou a perceber isso. Né? Pois é, e o cara lá que fez faculdade voltou para o subemprego. Então, para o Beta, compensa muito mais pagar a faculdade e ele ter a esperança dele de que um dia ele vai ter um cargo, do que pagar, né? Não é qualquer um que vai falar, vou pagar aqui só para estar nessa bolha, só para consumir o conteúdo intelectual dessa bolha. Então isso aí já afasta o brasileiro médio do brasileiro mais intelectual, que querendo ou não, tem muito brasileiro intelectual, tem muito brasileiro ovelha negra, certo? E o público do Olavo de Carvalho eram exatamente esses, né? Era o cara que era de família, né? Que tinha família estruturada, então era o pai de família, que muitas vezes tinha empresa, né? Então era um cara que já tinha condição de estar na bolha do Olavo de Carvalho. Entendeu? Então veja bem, o Olavo de Carvalho já tinha um público-alvo dele, que é o cara com família nuclear, família estruturada, é o cara que tem condição de pagar. Aí pega esse conteúdo do Olavo de Carvalho e vai levar lá pro brasileiro médio lá. Brasileiro médio que vive de Bolsa Família, que não tem estrutura familiar. É muito desigual. Ou seja, o conteúdo do Olavo de Carvalho não era para o brasileiro médio. Então, dito tudo isso que eu falei para vocês, eu acabei analisando aqui, eu analisei muito bem o nosso conteúdo nesses últimos anos, e eu acabei percebendo também que o nosso conteúdo aqui, da nossa comunidade, né, todo mundo já sabe disso, né? O Coruja fala isso, o Lion fala isso, todo mundo fala isso. Mas o nosso conteúdo realmente não é para qualquer um, nosso conteúdo aqui da nossa comunidade. Óbvio, 100% óbvio que o nosso conteúdo não é para qualquer um. Né? O que a gente fala aqui não é interessante para o brasileiro CLT médio, Blue Pill, não é. O cara quer viver. Tudo bem que o engraçado do brasileiro médio é que ele tá numa escassez lascada. O cara não tá conseguindo nada, mas o cara ainda tem a esperança de um dia conseguir alguma coisa. Então, o nosso conteúdo definitivamente não é para qualquer um. Então, eu acabei percebendo que quando surgiu lá o Raccoon, né, ele foi um dos primeiros, quando o Raccoon surgiu, ainda era mato, a nossa comunidade ainda era mato, a nossa comunidade não tinha estourado a bolha, entendeu? A nossa comunidade era só mato. Então, o nosso conteúdo era muito nichado, era só nicho e não saía dali. Então, o Raccoon, a geração do Raccoon, da produção de conteúdo do Raccoon, não saía dali. O conteúdo era ali. Então, tinha lá o Raccoon, ele fazia as lives dele, ele conversava com os inscritos dele, e da mesma forma que o Olavo de Carvalho estava tudo bem quando ele só conversava com a bolha dele, com o Raccoon era a mesma coisa. Estava tudo bem quando ele só conversava com a bolha dele. Então, o nosso conteúdo, quando era só a bolha,
era interessante. Então, a comunidade compartilhava experiências, trazia materiais relevantes, eram conversas relevantes. Então, o conteúdo do Raccoon era ótimo naquela geração, naquela época lá, quando o nosso conteúdo era só a nossa bolha. A mesma coisa que aconteceu com o Olavo de Carvalho aconteceu com a gente. Quando era só nós, era só nossa bolha, era mil maravilhas. Aí chegou no brasileiro médio, pronto, a desgraça aconteceu. Quando saiu da bolha, toda a desgraça aconteceu, né? Até porque quando o Raccoon surgiu, não existia esse material topo de funil. Tinha lá os seus PUA lá, mas eles eram extremamente diferentes da gente. O conteúdo do PUA era muito diferente do nosso conteúdo. Então, se você pegava um PUA e o Raccoon, você via o quão diferente era. Um não tinha nada a ver com o outro. Mas, infelizmente, quando começou a surgir esse conteúdo topo de funil, estragou tudo que a gente construiu. Estragou tudo. Eu, particularmente, eu sou contra o conteúdo topo de funil. Sou totalmente contra. Entendeu? Porque esses caras de topo de funil, eles levam Digníssima para fazer podcast, eles escutam Digníssima, sendo que o outro lado não escuta a gente, entendeu? Então esse pessoal topo de funil é bem igual o Bolsonaro, é bem igual à direita brasileira. Eles sabem que não tem jeito, que não tem conversa, mas ainda tenta dialogar. Então esse pessoal do topo de funil estragaram o nosso conteúdo, destruíram a nossa comunidade. A nossa comunidade foi pro saco quando chegou esse conteúdo topo de funil. Então, aí chegou esse conteúdo topo de funil, aí pronto, questão de tempo, a gente foi parar na mainstream e pronto, a desgraça inteira aconteceu, acabou. Aí, da mesma forma que o Olavo de Carvalho era visto como louco, a gente já é visto como algo pior, né? Ainda deram um desconto pro Olavo de Carvalho, mas para nós não dão desconto. A mídia todo dia fala da gente, uns produtores de conteúdo de direita ficam falando mal da gente, entendeu? Então, simplesmente o pessoal não nos entendeu, não entendeu ainda quem é a gente, o que nós somos, né? O pessoal não sabe diferenciar a PUA da gente, o pessoal acha que nós somos um tipo de PUA, que criamos técnicas para dominar a Digníssima. Quando vai ver, ninguém aqui fala disso, ninguém fala disso. O que a gente fala é para cada um ficar na sua, o que a gente fala é para cada um sair do sistema, mas ninguém entendeu isso, ninguém entende. Grandes produtores de conteúdo aí da direita, aí quando fala da gente, fala que a gente somos manipuladores, que desenvolvemos técnica para manipular a Digníssima, coisa que, cara, qualquer um que tá pelo menos 2 anos na comunidade sabe que nós, em nenhum momento, a gente fala disso. Então, assim, o pessoal confunde o PUA com a gente, né? As nossas filosofias são outras. Particularmente, a minha filosofia é fazer o cara sair do sistema, sair da CLT, entendeu? Quanto mais você sair do brasileiro, de perto do brasileiro médio, melhor. É essa a minha filosofia. Eu, particularmente, eu já não consigo mais conviver com o brasileiro médio. Foi por isso que eu saí da CLT. Que eu não tenho mais saco para ficar escutando, para ficar convivendo com o brasileiro médio. Eu não tenho mais saco, não tenho mais paciência. Para mim não vale a pena o convívio. Eu prefiro passar o meu tempo com uma galinha, vendo galinha ciscando, do que passar o tempo com o brasileiro médio, cara. Simplesmente não dá. A minha cabeça não vai. Eu não consigo mais conviver com o brasileiro médio. Então, eu particularmente acho que uma das melhores coisas que você faz da sua vida é sair de perto do brasileiro médio. Eu percebi, quando eu comecei a empreender, eu vi o quanto eu fiquei mais inteligente, quanto eu fiquei mais produtivo, quanto eu fiquei melhor, entendeu? Agora você tá lá convivendo com o brasileiro médio, lá o CLT, brigando por escalinha de folga, falando de Big Brother. Aquela pessoa que você tenta conversar e você vê que a pessoa faz até força para entender tudo errado. Então, eu vi como a minha vida melhorou em sair de perto do brasileiro médio. A minha saúde mental, física. Aí eu trabalho aqui em casa, vou para academia, já não pego mais transporte público. Então, eu acredito que a nossa comunidade trabalha muito isso, porque o Coruja também fala muito disso, né? O Coruja e o Lion falam muito disso. Cara, saia do sistema, entendeu? Quanto mais você
entendeu? Puder fazer o seu negócio, sair da CLT, que é uma delas, quanto menos você depender do transporte público, quanto menos você conviver com o digníssimo, acaba sendo melhor. Então, uma das nossas pautas aqui, a nossa principal pauta, que ninguém fala, é sair de perto das digníssimas. É isso que a gente fala. A gente bate aqui o martelo. Saia de perto da digníssima, mas a mainstream não fala isso. A mainstream acha que a gente é pua. Os produtores de conteúdo de direita aí, da bolha de direita, acham que a gente é pua. Entendeu? Eles acham que a gente que a gente cria técnicas para manipular a digníssima, mas não. O que a gente fala aqui é sai de perto delas, é isso que a gente fala. É o protocolo, deixa-as em paz, é isso que a gente fala aqui. Em nenhum momento eu vi a mídia falando disso. Vocês não viram aí que o SBT pegou o material do Dom Sandro e confundiram com pua. Pegaram o material do Dom Sandro e misturaram com pua. Ou seja, olha só, eles não nos entendem. Eles não entenderam nada. Eles estão fazendo, ou talvez eles assistam e nem conseguem entender o que a gente está falando aqui. Entendeu? Agora, se eles não entendem o que a gente está falando, imagina o brasileiro médio. Imagina o brasileiro médio sem estudo. Se ele consegue entender alguma coisa. Então, é isso que eu tô falando. O defeito do nosso conteúdo aqui foi sair da bolha. Acho que sempre quando alguma coisa sai da bolha, né, sai do público-alvo, aconteceu isso com os games, entendeu? Com os games isso aconteceu muito, entendeu? A Nintendo, ela fez uma planilha mostrando a Nintendo divulgou quem é o público-alvo delas. Aí tava lá, homens de 18 a 35 anos. Esse é o público-alvo da Nintendo. A Nintendo divulga. Ela não divulgou para falar que é mais homem consumindo os jogos dela. Não, ela só divulgou para mostrar quem é mais o público-alvo dela. Homens de 18 a 35 anos. Aí você me vem a indústria de videogame querendo fazer pauta para digníssima, querendo fazer jogo com foco em digníssima, com foco em cultura woke, que aconteceu muito disso, entendeu? Ou seja, o videogame quando saiu da bolha gamer se tornou uma grande porcaria, foi pro saco a indústria de videogame, entendeu? Então, assim, se a própria Nintendo já sabe que o público dela é masculino, que diabos, no caso a Nintendo ainda trabalha muito com o público-alvo dela fortemente, então a Nintendo ainda faz, por exemplo, o Link ainda salva a Zelda, o último Mario, o Mario ainda salva a princesa, que foi o Odyssey, então assim, a Nintendo ainda tem um jeito de trabalhar, o jeito dela de trabalhar, mas as outras, como o PlayStation, foi muito pro woke, o PlayStation, entendeu? Então já estragou a indústria de videogames e qual é o problema? Que a própria indústria acaba não percebendo que o público que eles querem atingir não é o público que consome o conteúdo deles. Que foi isso que aconteceu bastante com o PlayStation. O PlayStation 5 pode não parecer, mas ele ficou em crise. O que fez ele ajudar é que eles inventaram de criar a PSN, então eles venderam muito o PSN, mas em questão de vender jogo e consoles, eles venderam até pouco para a base que eles já têm. Para a base que o PlayStation já tem, o PlayStation 5 foi até considerado algo bem mediano. Foi bem mediano. Né? Então, ou seja, eles tentaram fazer jogos muito voltados para um público que não é deles. Então, ou seja, lascou tudo. Entendeu? Então, aí perdeu venda e foi isso que aconteceu. Então, esse que é um dos maiores problemas quando o conteúdo que é de um nicho, ele sai do nicho. E isso ferra com tudo. Entendeu? O conteúdo, quando ele é para um específico público e vai para o público geral, aí pronto, você estraga tudo. Você não pega o seu público, aí você acaba pegando o público errado e pronto, não vai pra frente a coisa. Que foi exatamente isso que aconteceu aqui com a nossa comunidade, né? Veio o Campari não tem nada a ver com a gente, o cara destruiu a nossa comunidade, entendeu? Aí começou aí a mídia pegou ele como bode expiatório, aí a mídia, a gente vê, assim, a gente que produz conteúdo e também consome o mesmo conteúdo, a gente vê como a mídia distorce toda a informação, né? Então, assim, eles uma hora falam que a gente
que a gente tem que a gente tem tipo de raiva, de rancor, alguma coisa. Em nenhum momento eu vejo algum produtor de conteúdo falando isso. O que a maioria dos produtores, quase todos, Dom Sandro, Coruja, todos os produtores de conteúdo que eles falam é para se afastar da digníssima. E em nenhum momento eu vi a mídia ou essa bolha aí conservadora de direita falar que a gente fala isso. Em nenhum momento alguém falou. Em nenhum momento alguém falou, eles só querem se afastar da digníssima. Eu nunca vi, ninguém fala isso. Porque eles distorcem tudo. E isso aconteceu porque o nosso conteúdo chegou em indivíduos que não era para ter chegado. Infelizmente. Eu, particularmente, eu acho que se o Raccoon tivesse feito quase a mesma coisa que o Olavo de Carvalho, o Raccoon tivesse criado um ambiente para deixar a bolha só no ambiente dele, ele criava uma plataforma e deixava o pessoal só nessa plataforma, não teria acontecido o que aconteceu. Porque a coisa ruim aconteceu, a desgraça aconteceu quando chegou o pessoal do topo de funil. Quando as nossas informações começaram a chegar no brasileiro médio. Entendeu? Chegou no brasileiro médio. E, cara, brasileiro médio não dá. Brasileiro médio não dá. Por isso que eu tenho a filosofia de saia de perto do brasileiro médio, porque não dá. Não dá. Eu particularmente, eu tenho alergia ao brasileiro médio. Eu não consigo ter 1 minuto de conversa com o brasileiro médio, porque não dá. Não dá. E pelo incrível que pareça, no meu dia a dia, tento me afastar do brasileiro médio, aí, infelizmente, o meu conteúdo chega no brasileiro médio. É isso que é ruim. A coisa chata é essa, é quando o conteúdo, quando o nosso conteúdo chega no brasileiro médio. Eu não quero conversar com o brasileiro médio, mas o meu conteúdo chega no brasileiro médio. Como, por exemplo, é igual vocês falar, Formiga, você é muito repetitivo. Pois é, presta atenção, vocês falam que eu sou repetitivo, né? Ok. Teve alguém, no último vídeo que eu fiz, eu falei 3 vezes. Eu falei 3 vezes no decorrer do vídeo. Que eu vendo mentoria, que eu faço mentoria por chamada. Ou seja, eu faço uma chamada com você, aí eu te ensino a aprender, eu te ensino a pegar as melhores ferramentas para você empreender. Eu falei isso 3 vezes no vídeo. Aí teve alguém que chegou e me perguntou se era curso, cara. Eu falando 3 vezes, o cara vem... Pois é, vocês que falaram, você é repetitivo. Pois é, o cara vem e escuta 3 vezes isso, assiste o vídeo até o final, aí o cara ainda vem perguntar se é curso. Pois é, então, por isso que eu não gosto do brasileiro médio, cara. Que eu vou conviver com uma pessoa assim? O cara não entendeu, o cara assistiu o vídeo até o final, não entendeu, não entrou na cabeça dele. Não entra na cabeça do cara. Não vai, a informação não penetra, não entra. O cara não consegue entender. Então, assim, eu falo isso também porque, como eu sou publicitário, eu dou consultoria para empresas. E quando eu faço reunião com muita gente, você repete a informação 10 vezes e não entra na cabeça da pessoa. A pessoa não absorve, você repete 3 vezes. Você fala lá, 10 vezes, a gente tem que fazer isso, a nossa meta vai ser essa, vamos fazer isso. E o cara depois me pergunta outra coisa. Depois ou seja, na pergunta dele eu vejo que ele entendeu tudo errado. Você repetindo 3 vezes, desenhando, você desenha, você pinta, você borda, você até esculpe, faz até um esculpilo. Cara, você faz até argila, você faz tudo. Mas o cara ainda entende errado. Ele ainda entende errado. Entendeu? O não entra, não vai. Por isso que eu me afastei do brasileiro médio. Não vai, entendeu? O cara escutou 3 vezes eu falando a mesma coisa e ainda entendeu errado, entendeu? E o mais engraçado também é que teve um outro que eu achei bem interessante. Teve um outro aí que falou, poxa, vídeo ruim, o vídeo é longo. O cara falou isso, né? O vídeo é longo. Poxa vida, agora, assim, aí eu tento entender, tá, beleza, o vídeo é longo, mas que diabos o cara tá fazendo aqui? Porque é o seguinte,
Eu já identifiquei, o Coruja também identificou, que o nosso público aqui gosta de vídeo longo. Eu, particularmente, eu também, eu gosto de vídeo longo. Eu não gosto de escutar um vídeo desse tema assim, como o nosso, em menos de 30 minutos. Eu gosto que seja até mais de 30 minutos. Entendeu? Então, assim, eu tenho esse gosto e eu vejo que o pessoal daqui da comunidade também é um pessoal que gosta de vídeo longo. É um pessoal que gosta de vídeo. Tanto que o Coruja tá fazendo vídeos com mais de 1 hora. Por quê? Ele percebeu que o pessoal gosta de vídeo longo. A gente percebe. Mas aí vem um indivíduo, ele entra aqui e reclama do vídeo ser longo. O cara não bate o olho, o cara bate o olho. Aí ele vê que o vídeo é longo. Entendeu? O cara vê que o vídeo é longo. Então, por que você vai assistir, cara? Você vem aqui, reclama e fala que não gostou porque o vídeo é longo. Então, que diabo você tá fazendo aqui? Eu tô pedindo pra você assistir meu vídeo? Você acha que eu vou fazer vídeo pra você? Você acha que alguém vai fazer vídeo pra você, cara? Você tá igual o Digníssimo, achando que o mundo gira em seu turno? Nenhum produtor de conteúdo é pra te agradar, cara. Ninguém. Ou você assiste aqui o conteúdo, se faz sentido pra você, você fica. Se faz sentido, se é interessante, você gosta, aí beleza, você assiste. Eu assisto os vídeos do Coruja e do Lion, do Dom Sandro, porque pra mim faz sentido. Eles não me obrigaram a assistir. Eu vou lá porque eu gosto. Aí o cara não gosta e vem consumir coisa que não gosta e vem te xingar. Então, é por isso que eu falo. É por isso que eu falo, sai de perto do brasileiro médio, cara. Porque é o seguinte, tem até gente que falou, apaga o comentário. Cara, o cara, ele perdeu o tempo dele comentando. Eu não vou perder meu tempo apagando o comentário dele, porque o cara assim, brasileiro médio pra mim é tão inútil, cara, que não serve... Eu acho que não vale a pena eu apagar o seu comentário, porque você é tão nada que eu apertar, eu vou gastar caloria só pra apagar o seu comentário, cara. Então deixa aí de enfeite. Mostre para os outros que você é burro, apenas isso. É isso que você tá fazendo. Você não gosta do conteúdo e vem consumir o conteúdo, você tá mostrando para todo mundo que você é burro. Simplesmente é isso. É isso. É a mesma coisa com um pagodeiro ir pra um show de rock. O pagodeiro não gosta de rock. O que ele vai fazer em show de rock? Não é pra ele, o cara é pagodeiro. A mesma coisa é você, cara. O conteúdo não é pra você, não te agrada, sai fora. Simplesmente não é pra você, vai embora. Ninguém tá pedindo pra você ficar aqui. Entendeu? É simplesmente isso. Mas assim, isso sempre aconteceu e eu não dou importância pra isso. É porque eu tô juntando todas as informações, eu tô juntando tudo. Eu tô juntando com o conteúdo que eu vejo dos outros produtores, eu tô juntando o que aconteceu com o Olavo de Carvalho, eu tô juntando o que acontece com outros produtores, eu tô juntando tudo, porque eu não tenho interesse nem de falar do brasileiro médio. Eu vejo eles aí falando das asneiras deles nos comentários, eu nem apagar, eu apago porque não vale nem meu tempo pra isso. Entendeu? Mas eu tô juntando tudo, tô juntando o que tá aí. Você é o cara aí que gosta de criticar, cara, esse vídeo não é pra você. Vai assistir Gororoba narrado. Eu acho que faz mais sentido pra você. Eu acho que é muito mais viável, muito mais produtivo pra você. Vai lá assistir Gororoba narrada, que faz mais sentido pra você do que você tá aqui. Entendeu? Porque o que acontece? Então, juntando todas essas informações, aí eu falo. Essa é a parte ruim de quando o nosso conteúdo sai da bolha. Quando o conteúdo que tem um público-alvo, ele vai parar em outras pessoas. Aí todo esse alvoroço acontece. Por isso que eu tô falando aqui. Se o Raccoon tivesse desenvolvido uma plataforma só dele e até cobrado, falava, vai pagar aqui 1.000 para entrar, a nossa comunidade não teria virado isso que virou. Entendeu? Não tem aí um novo produtor de conteúdo aí que foi criticar o Dom Sandro aí e tal. Pois é, isso aconteceu porque o nosso conteúdo saiu da bolha, né? Eu acho que se o Raccoon tivesse criado uma plataforma igual o Olavo de Carvalho e falar, tem que pagar para entrar, o mediano não ia pagar para entrar. Então você já tirava o brasileiro mediano dali. Então você já não coloca o brasileiro mediano aqui. Entendeu? Por isso que eu falo muito da importância de você sair de perto do brasileiro médio, sair de perto das digníssimas, do brasileiro médio, entendeu? Tudo bem que eu tenho as minhas bolhas, eu tenho meus eventos de cosplay, eu não espero muito intelecto de pessoas de cosplay, mas eu tô indo para evento de cosplay porque o pessoal, ali é um ambiente onde o pessoal gosta da mesma coisa que eu.
entendeu? Então ali faz sentido a gente estar unido, porque tudo bem, o cara pode até ser um progressista, vamos dizer, vai ter um progressista no evento de cosplay, mas a gente vai conversar sobre o nosso nicho, que é anime. Então a gente vai ficar por ali. Podemos ter outras divergências, mas o principal tá ali. Entendeu? Então, esse é o problema de quando. Assim, eu falo, é importante sair do brasileiro médio, mas é importante você ter as suas bolhas. Então, aqui é uma bolha. Então, eu acho muito importante a gente ter esse tipo de. Esse tipo de conexão entre nós. Né? E isso faz até mais sentido. Porque daí a gente pega o seguinte, o evento de cosplay mesmo, por exemplo. Os próprios eventos de cosplay, a CCXP, eu parei de ir na CCXP, eu já não vou mais. Por quê? Porque quem tava lá era a Xuxa. Ou seja, uma coisa nada a ver com a outra. Começaram a levar muitas pessoas que não tem nada a ver. O evento de CCXP é outra coisa que se estragou quando saiu da bolha. Então, sempre quando alguma coisa sai da bolha, só acontece desgraça, entendeu? Só acontece desgraça. Porque a internet é isso, a internet tá aí para isso. O YouTube, ele é gratuito, então vai aparecer para qualquer um. O brasileiro mediano aí de QI de 60 que faz os comentários dele aqui, ele não gosta do conteúdo, mas ele vem aqui e comenta porque é de graça. Porque é de graça, ele pode fazer isso porque é de graça. Se ele tivesse que pagar para comentar as asneiras dele, ele não ia fazer isso. Então, por isso que eu acho interessante que se você for inventar de criar uma bolha, você tem que, sei lá, uma bolha que você achou interessante, cobra para criar a sua bolha, cara. Porque eu não acho que Digníssima tem que estar em nosso ambiente aqui, por exemplo. Mas o pessoal do conteúdo topo de funil levou Digníssima para lá. Levaram Digníssima para falar do nosso conteúdo. Aí o que aconteceu? Aí começou a surgir umas produtoras de conteúdo aí, que tem muitos seguidores, falando o que a gente fala. Olha, entendeu? Então, esse que é o problema quando o nosso conteúdo começa a ser desfragmentado. Então, aí por mais que o meu conteúdo é do fundo de funil, o mediano, o brasileiro médio aparece aí. Entendeu? Aí o cara não entende o que você falou, não entendeu nada, você repete 3 vezes a mesma coisa e o cara ainda quer reclamar, ele quer reclamar por ter assistido o seu vídeo. Pô, cara, você tá reclamando por ter assistido aqui? Ninguém, volta a repetir, ninguém pediu pra você estar aqui. Inclusive, eu acho melhor que você nem esteja aqui. Assim, minha cruzada é contra o beta e eu sou alérgico a brasileiro médio, cara. Foi mal, desculpa aí. Eu não gosto de conviver com o brasileiro médio. É por isso que eu saí da CLT. É por isso que eu convivo menos que o possível com o brasileiro mediano. Por isso que muitas vezes eu prefiro sair sozinho. Aí quando tem algum festival, algum show de rock, eu vou pro show, porque ali é o meu único momento que eu acredito que pelo menos eu tô indo para um show de rock, mas eu vou lá para conversar de rock com o pessoal. A gente vai conversar de banda, a gente vai conversar de... Aí, tudo bem, aí fica ali. Ninguém ali vai para um show de rock para ficar falando de PT ou Bolsonaro. Entendeu? Pode ser que chegue... É claro que pode ser que em um momento a conversa chegue nesse nível, mas se você tá indo para um show de rock, você vai falar de rock, certo? Então, é por isso que eu acho que às vezes é importante você ter a sua bolha. Então, assim, sair do brasileiro médio, eu acho que sair de perto do brasileiro médio, eu acho que qualquer pessoa que tem um QI alto aí tem que fazer o esforço para sair de perto do brasileiro médio. Eu acho que além de sair de perto das digníssimas, sair de perto do brasileiro médio é uma boa pauta para você levar em consideração. Porque peguem aí de exemplo o Olavo de Carvalho. As últimas do Olavo de Carvalho não foram agradáveis, as últimas menções dele na mídia. Por quê? Porque ele inventou de sair da bolha dele. Olha o nosso conteúdo. Nosso conteúdo saiu da bolha? Se estragou. Olha os videogames. Videogames saíram da bolha? Se estragaram. Olha os eventos de cosplay. Saíram da bolha? Se estragaram. E é daí pra pior, cara. Então, eu acho que se você criar a sua bolha, deixa a sua bolha intacta. Não leve pra outro local. Não leve para outro lugar. Eu, por exemplo, tô querendo criar uma bolha aqui de criadores de namoradas de IA, né? Por mais que eu... Assim, quando eu vou pra
Eu gosto de ir pra balada de cosplay, porque eu já falei aqui pra vocês, é o momento que eu curto. Aí lá eu fico com as digníssimas e tal, e fica lá. Lá, porque é lá. Aquele é o meu momento de, de, de conviver um pouco com o brasileiro médio. Na balada de cosplay, por quê? Porque o pessoal gosta de cosplay. Se o pessoal gosta de anime, eu vou conversar com o pessoal que gosta de anime. Então, a minha bolha tá lá. A gente pode ter divergências em dezenas de assuntos, devemos, mas ali, naquele momento, aquele espaço, é para falar de anime. Então, assim, eu ainda assim, eu saio com o Digníssima quando dá vontade, quando às vezes surge a oportunidade, eu saio. Eu não sou um ermitão. Mas assim, eu particularmente acho que, por exemplo, em ambiente de trabalho é complicado você ficar com o Digníssima, cara. Eu acho que em ambiente de trabalho é muito dose você ficar com o Digníssima, você conviver com o Digníssima. Entendeu? Eu acho até perigoso. Então, assim, sair de perto de Digníssima de ambiente de trabalho, eu acho que até é uma lei. Agora, uma coisa é ambiente de trabalho, agora outra coisa é uma balada, um ambiente que foi feito para aquilo, e ainda a minha balada é um nicho, ela é um nicho do nicho do nicho. Ou seja, ali eu gosto da balada de cosplay. Por quê? Porque é muito nichado. Não é qualquer pessoa que vai. Entendeu? Pessoa que não gosta de cosplay vai achar aquilo ridículo e não vai. Então não vai a brasileira mediana que não gosta de anime. Quem vai é a brasileira que gosta de anime. Aí tudo bem. Aí ali a coisa flui. Agora fora dali não flui. Então eu tô criando a minha bolha de desenvolvedores de namoradas de IA. Aí eu tenho minha bolha, eu não quero que saia dali, eu tenho um grupo específico que vai ficar só ali e não vou deixar ninguém sair dali. E aquele que trouxer outra pessoa para cá, eu vou tirar da minha bolha. Então eu tenho um grupo, a gente desenvolve, eu tenho até um jogo que ele é um modder que você pode moldar, e aí tem os aplicativos aqui de IA e tal. Mas eu não quero que saia dali, porque se sair da minha bolha, aí vai estragar tudo. Vai estragar tudo. Vai vir. Vai estragar. Vai estragar. Primeiro que já censuraram um monte de IA aí. As principais IAs que foram censuradas eram as de geradoras de imagem, né? Aí teve um tempo aí que começaram a perseguir também essas de criadora de vídeo. Aí o que acontece? Por que eu não quero que essas IA de namoradinha de IA saia da bolha? Porque se sair da bolha, vai querer censurar. Vai censurar, vão criar, vão destruir o que a gente está criando. Então, eu tenho a minha bolha que a gente tem os nossos jogos aqui, a gente compartilha as personagens, a gente sempre vê aqui uma maneira de deixar a personagem melhor eu deixo bem nichado. Eu já deixei claro para todo mundo. Ele falou, ó, daqui não sai, não quero ninguém criando conteúdo não quero ninguém fora da gente aqui. Não quero ninguém de fora entrando para cá, porque se sair daqui vai estragar tudo que a gente construiu. Então é isso que eu acho importante, né? Então eu volto a repetir, se o nosso conteúdo fosse pago, né, se tivessem criado alguma, ou não sei, ou criavam um grupo bem seleto mesmo, que não é qualquer um que pode entrar, que eu acho que era isso que o Raccoon poderia ter feito, assim a nossa comunidade estaria bem mais saudável agora, do que você, assim, criar um ambiente gratuito. Porque quando a pessoa paga para estar em um ambiente, ela vai ter respeito pelo local, porque ela pagou, ela gastou, né? Então ela teve um gasto, ela pagou para entrar, então ela vai respeitar mais o local. É para isso que serve ambiente pago, né? A Ferrari, ela não custa milhões à toa. A Ferrari não custa milhões à toa. Ela custa milhões que não é para qualquer um. Só vai ter Ferrari quem é dono de mega corporação. Essa é a bolha da Ferrari. A Ferrari não vai ser vendida por um médico. Eu falei para vocês, eu fui técnico de enfermagem. Eu nunca vi um médico com carro esportivo. O máximo que eles pegam aí é um Citroën, uma BMW, um Mitsubishi. Eles pegam carros bons, mas não pega carro esportivo. Por quê? Porque eles não têm condição. Eles não têm condição de ter carro esportivo. Médico não tem condição de ter carro esportivo. Por quê? Porque carro esportivo é da bolha de quem tem carro esportivo. Ou seja, é só CEO de mega corporação, porque é assim que as coisas funcionam, cara. Um CEO dono de mega corporação, a cabeça dele é diferente de um médico. Médico é funcionário. Médico tem status, tem tudo, mas é funcionário.
Entendeu? Então, assim, o cara que já é de uma mega corporação, ele já não convive com o médico e o médico já não convive com o brasileiro médio. Né? E se vocês forem ver, eu conversei muito com médicos durante esse tempo que eu fui técnico de enfermagem, eu vejo que eles não convivem muito com o brasileiro médio. Né? Então, assim, por isso que às vezes eles são até um pouco mais fora da realidade, mas a realidade deles convive, né? Então, assim, é, eles não sabem a realidade do brasileiro médio, né? Então, eu acho que... E é isso que ajuda a coisa a se manter, né? Porque quando tudo vira para todos, aí estraga. Vídeo tudo o que aconteceu aí. Então, se a nossa comunidade tivesse sido paga desde o início, o brasileiro médio não ia tá aqui entre nós, né? Entre aqui na nossa comunidade, porque a nossa comunidade se estragou quando o brasileiro médio veio para cá. Aí estragou tudo, entendeu? Então, infelizmente, é bem isso que aconteceu com a nossa comunidade. A nossa comunidade furou a bolha, agora é perseguição, agora estão criando leis aí só visando a gente. E até agora ninguém entendeu que o nosso conteúdo é para fazer o homem afastado da digníssima. É isso. Não é pegar, não é maneiras de pegar, não são técnicas de seduções, não. É se afastar. E até agora ninguém entendeu isso. A mídia não entendeu, os caras de topo de bolha não entenderam e segue isso aí. Então é isso aí, pessoal. E volto a repetir. Aquele que tem interesse em empreender, você quer uma call, eu dou uma call aí por 1 hora. Eu vou te ensinar a pegar tudo que você tem, ou se você não tiver nada, a gente vai construir algo do zero para você. Que eu dou consultorias tanto para empresa quanto para alguém que está querendo começar a sair do CLT. E volto a repetir, sair do CLT é importante, cara. É importante você sair do CLT. Quanto menos você conviver com o brasileiro médio, é melhor. Você vai sentir isso quando você vê na pele. Você vai ver. Porra, não tem gente aqui brigando por escala de folga. Não tô conversando de Big Brother. Não tô conversando besteira aqui com o pessoal. Você vê, sua cabeça flui, fica melhor, entendeu? Eu tenho meus clientes aqui, mas a maioria dos meus clientes são donos de pequenas empresas. A cabeça deles já é outra. A cabeça deles é outra, entendeu? É diferente. Eles não têm a cabeça do brasileiro médio. Entendeu? Então, assim, o convívio que eu tenho com eles é muito melhor. Então, se você quer sair da CLT, me manda o e-mail aí, o e-mail que está aí na descrição, você coloca no assunto quero empreender, para mim poder, que eu recebi muitos. Então, eu preciso separar o pessoal. Então, você coloca aí, quero empreender, me traz mais ou menos com o que você trabalha, nós vamos aí arrumar alguma forma de você prospectar mais cliente e tal, se você é editor de vídeo, padeiro, eletricista, seja lá o que você for, você já tem uma empresa, eu agora estou pegando alguém que tem empresa de ar-condicionado, vou ajudar esse cara a vender. Então, se você tem alguma coisinha, manda aí, a gente vai trabalhar, a gente vai criar o Google Meu Negócio para você, vamos criar tudo aí certinho na cal e fazer você ir aí para o empreendedorismo. Então, manda aí para mim o e-mail, quero empreender, eu vou te dar a cal. E o meu canal secundário tá aí para se caso esse daqui cair. Já tem o meu canal aí, tá aí o link na descrição também. Aí vocês se inscrevam aí no outro canal. Porque daí se caso esse canal cair, eu vou continuar naquele lá. E a gente vai seguindo aí. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e vamos pra frente.